Boa noite, Levi. Me chamo Vitor, sou casado com a Marina. Sou pai do Bernardo, do Luca e da Maria Vitória também. Boa noite, Levi. Eu sou a Marina, a discípula de Jesus, casada com o Victor, pai do Bernardo, do Luca. Oh, mãe. Desculpa. Um pouquinho nervosa, mas tá tudo certo. Sou mãe do Bernardo, do Luca e da Maria Vitória. E a gente vai pedir licença hoje para sentar, né? Eu não vou fazer ela ficar em pé o tempo inteiro. Então agradeço toda a equipe aí que eu vi que correu aí para poder montar aqui para a gente. Muito obrigado. E a gente vai bater um papo juntos hoje. Vai ser um pouco diferente. Deixa eu dar o microfone da Marina aqui. Sempre bom uma figura feminina, né, mulheres? E hoje a gente vai falar sobre um tema que... Aí é um tema da semana, né? O que a gente teve na segunda-feira? Ixi. Ô, Fabrício, você não falou, cara? Achei que você estava animadão, meu. Fiquei esperando o Fabrício gritar ali. A gente está na série Relacionamentos Santificados, nesse mês de junho. Essa semana, como é a Semana dos Namorados, a gente vai falar sobre namoro santificado, obviamente. E vai aparecer ali o título na tela da nossa mensagem, que é Andando Longe do Limite. Como ter um namoro santificado. Isso é que serve para quem namora, para quem está noivo, para quem ainda vai namorar. Quem é que está namorando agora? Levanta a mão, Fabrício. Tá tímido hoje, cara? Quem tá noivo aí? Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. E quem já casou? A melhor fase da vida. A melhor fase da vida, né, amor? Só alegria. Só alegria, só alegria. Vai servir para todo mundo. Os casados vão aproveitar porque vão poder aconselhar vários namorados que vão entrar em crise depois da mensagem de hoje. Brincadeira. Mas a gente quer bater um papo com vocês e é um desafio falar sobre namoro. E eu vou falar por quê. Amor, responde uma coisa para mim. A Bíblia fala sobre namoro? Olha, na minha Bíblia não. Na tua Bíblia não? Na minha não. Nas que eu já li também não. Alguém já viu namoro na Bíblia aí? Então acho que a gente está lendo a mesma Bíblia. Então pensa o desafio que a gente tem de pregar sobre algo que a Bíblia não fala nada. Por isso que a gente falou, não, vai ser um bate-papo, algo leve, porque realmente a gente falar sobre algo que a Bíblia não fala é muito difícil, mas esse vai ser um bate-papo com muita base bíblica, nada daquilo que a gente vai falar é a nossa opinião, aliás, quando for a gente vai falar, ele falou, isso é a nossa opinião, mas a maior parte das coisas realmente serão princípios da palavra de Deus que nós podemos aprender para a nossa vida, para o nosso namoro, noivado e para a vida a dois. Mas antes da gente entrar especificamente na mensagem, queria fazer uma pergunta. Tem alguém que está pela primeira vez aqui hoje no Levi? Levanta a mão, por favor. Amém. 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 Sejam muito bem-vindos. E para quem está chegando agora, para quem já está vindo no Levi, mas é um discípulo novo ainda, começou a caminhar com Jesus há pouco tempo, talvez muito do que a gente vai falar aqui hoje possa parecer retrógrado, ultrapassado. Você vai pensar, meu Deus, esses crentes são uns ETs, né? Mas eu quero falar para vocês não se assustarem, que a gente não é nada disso. Na verdade, nós somos discípulos de Jesus, que buscam viver uma vida que agrada a Deus. E tudo que a gente vai falar é buscando viver essa vida que agrada a Deus. E eu estava ouvindo essa canção antes de subir, e o Espírito ministrou profundamente na minha vida, porque nós, no namoro, na nossa vida, nós buscamos lá fora muitas coisas, mas a gente não encontrou a verdadeira alegria e satisfação.
a gente só encontrou em Jesus. Que vocês não percam tempo procurando em outras coisas. Então, tudo aquilo que a gente vai compartilhar hoje, não é porque somos ETs, que a gente não vive a vida, mas é porque nós temos um Deus que nos completa e nos satisfaz completamente. Por isso a gente não precisa buscar felicidade nessas coisas. Amor, fala um pouquinho pra gente sobre o namoro. O que é o namoro? E aí? Então, o namoro, antigamente, quando a gente pega lá a Bíblia no Antigo Testamento, a gente vai ver lá um pouquinho de como era arranjado, né? O pré-casamento, né? Não existia um namoro, né? Mas as pessoas, a gente vê lá Isaac, né? Porque a gente estava conversando sobre o exemplo, que ele conheceu Rebeca só quando ela chegou lá, né? Foram buscar ela e ali eles se casaram, né? E então antigamente, né, tinha essa não existia o namoro. Não existia o namoro, tinha essa cultura aí do pré-casamento, o casamento arranjado, né? Os pais geralmente aqui escolhiam os cônjuges dos filhos. Era sempre um familiar, né? Era sempre geralmente próxima família. Que você que já conhecia, você sabia qual era se era de uma boa família ou não, né? Claro que para a gente que vive em outro momento, outro contexto, para a gente isso é algo bizarro, né? Como assim eu não ter liberdade de escolher? Mas se você conversar até hoje, para quem mora nesse contexto cultural oriental, até hoje os países árabes, muitos ainda têm esse costume. E para eles, a nossa realidade de escolher com quem a gente vai casar é algo bizarro. Mas como assim vocês escolhem alguém? É muito mais fácil, mais cômodo os nossos pais irem lá, escolhem e a gente segue. Mas para a nossa cultura, isso é algo realmente muito diferente. Mas com o tempo, isso foi mudando. Essa cultura ela foi mudando, principalmente no mundo ocidental, que é o nosso. E antes da gente entrar nas aplicações do que a gente quer compartilhar com vocês hoje, dos limites do namoro, eu quero que vocês entendam essa evolução desse relacionamento pré-casamento, para a gente poder entender algumas coisas que a gente vai conversar agora. Você já deve ter ouvido dos seus avós, de pessoas mais velhas, como era um namoro na época deles. Então, a minha avó, Dora, a gente morou um tempo com a avó Dora quando casou, não recomendo. Depois ela pode assistir online. Vó, te amo, foi uma bênção morar com a senhora. Mas desafio nisso do casamento, né? Mas a gente te ama, tá? Já pensou, né? Depois. A gente morou com ela, ela contava muita história da época em que ela começou a namorar com o meu avô. Então eles começaram a namorar com 13 anos. Parece algo sobrenatural, né? 13 anos. Nossa, que pouca vergonha, né? 13 anos. Mas ela foi contar como era o namoro dela, até os 19 anos, era só mandando carta e recebendo carta. Esse era o namoro. Então eles conheceram na escola, eles gostaram do outro e começaram a mandar cartinha pelos correios. Eu falei, mas e na escola, como é que era? Não, na escola a gente nem se cumprimentava. A gente passava reto, chegava lá e mandava uma cartinha. Então esse era o namoro, entre aspas, que existia antigamente. E isso já era uma evolução. Porque poucos anos antes dessa cultura, você nem podia mandar uma carta. E aos poucos a sociedade foi aceitando cada vez mais permissões para o namoro. E um tempo depois, década de 40 ali, a gente o mundo passou pela revolução sexual. O que foi a revolução sexual? Foi quando os conceitos de sexo livre com qualquer pessoa, sem culpa e sem consequência, começou a entrar na sociedade, nesse mundo ocidental. Então nós passamos por décadas ali, onde isso foi profundamente disseminado, inclusive nas mídias, onde faça amor, não faça guerra. E isso começou a entrar na cultura do namoro. A partir dali, o namoro deixou de ser simplesmente você cortejar uma moça, um moço,
e passou você a ter relações mais profundas com ela. A gente teve um movimento contracultural, cristão conservador, que defendeu sempre que essas práticas não devem fazer parte do namoro, mas a gente sabe que hoje no mundo isso ainda não é uma realidade, a gente sabe que o mundo acredita que não há nada de errado. Inclusive, errado é você não conhecer. Para um não cristão, é difícil compreender como nós casamos com alguém sem ter tido relação sexual, ou, em muitos casos, sem nem ter beijado na boca. Né? Então, hoje tem essa cultura que eles chamam de test drive. Né? Como é que vai casar sem fazer um test drive antes? Inclusive, hoje, né, já não é mais nem só a relação, é morar junto. Né? Como é que eu vou casar sem morar junto por um tempo e saber se vai dar certo? Então, esse é o contexto cultural do namoro que nós passamos ao longo da história e que a gente precisa entender esse contexto para falar sobre namoro, porque namoro hoje não é o mesmo namoro de 100 anos atrás, de 300, 400 anos atrás, na época medieval, que o namoro era o simples cortejo. O namoro era simplesmente o homem que cortejava a moça até que eles decidiam casar. Então o namoro, ele não é simplesmente uma coisa. O namoro, ele ao longo da história, ele foi mudado, transformado, e o que nós temos hoje como namoro é algo bem novo, é relativamente novo, principalmente para os cristãos. Por quê? Porque a Bíblia não fala nada sobre namoro. Então nós temos muita dificuldade de explicar o que é o namoro, o que é permitido e o que não é permitido num namoro cristão. Por isso que a gente ouve algumas pessoas até falando que cristão não namora, que cristão casa direto, porque não existe base bíblica para a gente poder entender e explicar. A gente precisa fazer uma série de costuras ali. Né? Falar alguma coisa? Eu queria que a gente refletisse um pouco de onde começa esses limites, né? O que é aceitável num namoro cristão? Eu queria que a gente entrasse nesse tema aí hoje, para a gente poder compartilhar um pouquinho, né, do que é aceitável, onde estão os limites e como é que a gente consegue manter a santidade num namoro cristão aí, mesmo andando em cima do limite, dá para manter esse namoro santo? Pois é. Como manter um namoro em santidade, um noivado em santidade, uma amizade em santidade, se cada vez mais o ser humano ele caminha em cima do limite. E para explicar para vocês por que essa analogia do em cima do limite é algo muito comum para mim. O próximo slide vai mostrar 2 desenhos. O primeiro desenho é um bonequinho, uns tracinhos e uma linha. O que isso significa? Vou contar para vocês. Quando eu e a Marina, a gente namorava, eu às vezes aprontava algumas coisas, e um dia o meu pai, sabendo dessas coisas, chamou ela para conversar e falou um pouquinho de como eu era. E a vida inteira o meu pai falou assim: Victor, você gosta de andar em cima do limite. Você não consegue passar perto, ficar longe. Você sempre fica em cima do limite. E qualquer desvio para o lado você cai. E ele fez um desenho para a Marina. Falou assim: ó, mãe, o Victor, ele não consegue ficar assim, longe do limite. Ele fez uma linha, aqui é o limite. Ele fica sempre em cima, e aí é o próximo desenho, pode passar. Ele sempre está em cima do limite. Ele não consegue ficar longe. Bom, isso é uma realidade. Eu sempre gostei da adrenalina, assim, então eu sempre ia ao máximo em tudo. E isso me prejudicou muitas vezes na nossa vida. E por isso eu usei essa analogia hoje, porque o nosso problema muitas vezes como cristãos é querer saber até onde é o limite para a gente poder ir lá em cima. O que importa é não ser pecado, mas eu vou ficar ali na beirinha do que é pecado ou não. E eu aprendi ao longo de vários anos depois de que o mais seguro é a gente ficar bem longe do limite.
Por isso, o nosso primeiro ponto de hoje, que é para responder essa pergunta: como nós podemos manter um relacionamento santo, em santidade? Como ficar longe dos limites e quais são os limites? O primeiro é esse: longe do limite sexual. E a Marina vai ler 2 textos para vocês, de 2 Timóteo e 1 Tessalonicenses, que vão embasar aquilo que a gente vai conversar. 2 Timóteo 2:22 fala: fujam dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. E em 1 Tessalonicenses 5:22 diz: abstende-se vós de toda a aparência do mal. Amém. Esses 2 versículos, eles tocam em pontos interessantes. O primeiro, ele fala para fugir dos desejos malignos da juventude. Ele não fala para você vencer, ele não fala para você encarar e lutar, ele fala: fuja dos desejos malignos. E muitas vezes o que a gente faz é querer encarar, é querer lutar. E a palavra de Deus vai dizer no finalzinho desse versículo que aqueles que invocam o Senhor de coração puro, aqueles que não fogem dos desejos malignos da juventude, eles estão deixando seu coração ser contaminado. E o outro versículo de 1 Tessalonicenses fala: abstende-vos de toda aparência do mal. Eu creio que a versão que a gente tem ali, a NVI, fala: afastem-se de toda forma de mal. Eu fiz questão de colocar essa versão aqui da Almeida, porque ela traz bem a essência desse versículo. Afastem-se da aparência do mal. Perceba que aqui não está falando só do pecado, é de tudo que aparenta ser pecado. Muitas vezes a gente tem algumas práticas que podem não ser diretamente um pecado, mas elas aparentam ser. E isso faz com que a gente fique em cima do limite e ainda pode levar pessoas queridas a cair. E a gente queria dar algumas dicas aqui para vocês em relação a isso. Por quê? Porque nós somos um casal que caiu no namoro. Quantos aqui estavam no Retiro Vox? A maior parte estava lá, foi uma benção. Lá no Retiro, quando eu preguei, eu contei a nossa história, o nosso testemunho. Mas para você que não estava lá, de forma bem resumida, eu e a Marina, nós caímos no namoro, ela engravidou, a gente estava namorando. Por isso que meu filho tem 11 anos e eu 28. Só fazer os cálculos ali. Toda vez que eu falo a idade dos meus filhos, as pessoas ficam calculando assim. Então a gente tem propriedade para falar, talvez não como fazer, o que fazer, mas para falar o que não fazer, a gente tem propriedade. A gente sabe aquilo que a gente errou e o que a gente poderia ter feito de diferente para evitar um namoro não santo da nossa parte. A gente precisa começar no nosso namoro, buscar consagrando nosso relacionamento a Deus, né? Não é começar a perguntar: mas será que o beijar é o pecado? Será que isso é pecado, aquilo é pecado? A primeira coisa que você precisa buscar é ter a sua vida consagrada ali, o seu relacionamento consagrado. Buscar ter Deus no centro desse relacionamento. Que essa seria a primeira... É bem importante, porque consagração vai muito além daquilo que é só não fazer o que é pecado. Por exemplo, no Antigo Testamento a gente tem o voto de Nazireu. O voto de Nazireu que tinha no Antigo Testamento era um voto que alguns judeus faziam, que é muito além de não pecar. Então, por exemplo, Sansão, ele foi alguém que fez o voto de Nazireu, um voto de consagração a Deus, para que ele pudesse receber de Deus aquele poder sobrenatural que ele tinha. E nesse voto de Nazireu incluía você não tomar vinho, você não cortar o cabelo e a barba. Não era pecado você tomar vinho. Não era pecado cortar o cabelo e a barba, mas era um voto de consagração. Se você quer ter um relacionamento santo, você precisa consagrar ele. Parar de só pensar no que é pecado
e o que é permitido. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos sempre andando no limite da santidade. Esses tempos atrás eu vi uma pregação que o pastor ele falava desse nosso amor a Deus, que faz com que a gente o agrade, e que ele não pode ser por medo, não pode ser por medo de pecar e ser condenado, ele tem que ser por amor ao Senhor, essa consagração. E ele usou uma ilustração muito interessante. Ele falou assim, imagine um marido que junto com a sua esposa, eles casaram, eles estão começando uma vida a dois, e de repente a esposa chega para ele e fala assim, amor, você podia lavar a louça para mim? E ele olha para ela e fala assim, se eu não lavar é uma questão de divórcio? E ela fala, não, claro que não. Dele, então eu não vou lavar. Ela chega e fala assim, amor, você podia dar uma organizada na casa para mim? Por favor. Ele, se eu não fizer isso é questão de divórcio? Não, não é. Ele, então eu não vou fazer. E eles passam a vida assim. Você acha isso certo? Por que a gente age da mesma forma com Deus? A gente fala para Deus, Deus, se eu fizer isso aqui, é pecado? Eu estou condenado? Não. Então eu posso ir, eu posso avançar. A vida de consagração a Deus vai muito além. E hoje em dia a gente acaba tendo um namoro, né? E a gente usa ele como um carimbo de agora eu posso, né? Então agora eu estou liberado, estou namorando, então eu posso beijar, eu estou namorando, então eu posso ficar sozinho. Ficar é pecado, né? Quando você vê o irmão lá do mundo que fica, você fala, nossa, ele está pecando. Mas daí a gente traz isso para dentro do mundo cristão e fala assim, não, se eu namorar, eu posso. Se eu estiver namorando, está tudo ok, né? E acaba você tendo o pecado ficar mascarado porque tem o nome de namoro. Sim. Eu até coloquei um slide ali que mostra esse carimbo, né? A gente está em cima do limite, mas a gente usa o carimbo. Eu namoro. Então, se a gente vai ali no bulevar, encontra um casal de jovens lá se beijando, naquele calor, é pecado. Agora, se eles falarem assim, não, mas a gente namora, opa, então não é mais pecado. A gente vê um casal, um sentado no colo do outro ali, a gente olha, meu Deus, isso é errado. Eles falam, não, mas eu namoro, opa, então não é mais errado. Você encontra dois jovens sozinhos depois de uma célula, eles ficam, o menino e a menina, sozinhos na casa conversando. É pecado? A não ser que eles namorem, aí não é mais pecado. A gente começa a aceitar algumas coisas porque tem o carimbo de namoro. Mas aí me conta, namorar é muito difícil então, porque nada pode? Mas aí eu vou falar assim, depende. Porque quando nós namoramos com um propósito, e o propósito de casar, a gente olha essas coisas como passageiras. Um dos grandes desafios que eu e a Marina a gente teve no namoro é que a gente tinha 15 anos. Quem vai casar com 15 anos? A gente casou com 17, mas aí né? Mas assim, quem vai se planejar, trabalhar, ter recurso, não consegue. Você acaba namorando sem um propósito de casar. Isso não serve só para a gente que tinha 15 anos. Para quem é mais velho, para quem é jovem, às vezes já tem uma vida estabilizada, mas ele não tem o propósito de casar ainda. Ele quer casar uma hora. Não, uma hora a gente casa. Um dia. Não, Deus vai confirmar. Ele não está namorando com o propósito de casar. Então as lutas carnais, elas serão bem mais difíceis, porque ele nem sabe quando ele vai poder, como que eu falo? Bar. É um curitibano falando bar. Quando a gente não sabe aonde é a linha de chegada, Tem um objetivo claro. Não tem. Quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, tudo se torna mais difícil. A corrida se torna mais difícil.
Eu lembro quando eu corria, muitos anos atrás, Ele era jovem. quando eu era jovem. Eu gostava de correr, fiz algumas provas lá em Curitiba. Eu lembro que às vezes eu estava morto, cansado, quase desistindo. Eu olhava lá na frente e eu via uma faixa que mostrava qual quilômetro era da corrida. Aquela faixa me dava um gás, assim. Eu falava, opa, já estou chegando no quilômetro tal. Quando eu via algo na minha frente, a chegada, um ponto importante, isso me motivava a continuar. Quando você namora e você não tem esse propósito, isso se torna muito mais difícil. Por isso que namorar com um propósito, ele é essencial. E tem um nome, né, que a gente dá para quem namora sem propósito, que é defraudação. É uma palavra bem forte, mas não passa disso o teu relacionamento, né? Um defraudando o outro, né? Eu tenho os meus sentimentos, eu tenho os meus sonhos, e eu tô com alguém que não está compartilhando do mesmo propósito, do mesmo objetivo. Então, você está defraudando o outro. E isso está na Bíblia, né? Em 1 Tessalonicenses 4, 6, fala assim, neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Essa palavra aqui, se aproveite, né? Não se aproveite do seu irmão, ela é a melhor tradução, é a defraudação, né? Mas aqui muita gente nem sabe mais o que é essa palavra. Então acabaram colocando se aproveite. Mas a melhor palavra aqui é defraudação. Por quê? Defraudação é a gente gerar em uma outra pessoa uma expectativa que a gente não vai suprir, que a gente não tem pretensão de suprir. Então, jovem, quando você namora uma moça e no teu coração você ainda não tem o desejo de casar, você está pecando. E isso a Bíblia é clara. O namoro não é pecado, mas o namoro sem o propósito do casamento se torna um pecado, porque ele se torna defraudação. Você está gerando uma expectativa não só no coração da menina, mas dos familiares, das pessoas que estão à volta, e você não vai suprir porque não é isso que você quer ainda. E se você acha que uma hora vai chegar esse sentimento, então nessa hora você namora. A gente tem que cuidar para não defraudar. Isso. E como que eu devo, então, tratar a minha namorada, né? Porque, biblicamente, nós não temos permissão para tocar fisicamente uma mulher que não é sua esposa, um homem que não é o meu marido, né? Sim, lá em 1 Coríntios 7, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, então Paulo estava respondendo a uma pergunta que o povo da igreja de Corinto fez para ele. Ele falou, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Paulo estava respondendo os questionamentos daquele povo e estava falando sobre esse tema que vocês me perguntaram a respeito da relação entre homem e mulher. Ele fala o quê? É bom que o homem não toque em mulher. E aí ele fala depois, por causa da imoralidade, ou seja, o coração do homem e da mulher é um coração que está no pecado. Então, se vocês se tocarem, a mente de vocês vai produzir pecado. E aí Paulo coloca, por isso cada um deve ter sua esposa e mulheres devem ter o seu marido. A partir daí você tem permissão para tocar ou não na sua namorada, no seu namorado. E assim, eu quero... A Bíblia fala também de como nós podemos, como que você vai tratar sua esposa, uma mulher, né? Isso é importante porque a tradução, né, a interpretação desse tocar na mulher, ela não é clara, né? Se o tocar aqui, ele realmente é só a relação sexual ou se é um tocar de outra forma, e não é a nossa ideia aqui. A gente não veio com o propósito de dizer para vocês o que pode e o que não pode ser feito num namoro. Quero que isso fique bem claro para vocês. Nosso objetivo não é esse.
é falar um pouquinho daquilo que a Bíblia diz sobre o relacionamento pré-casamento, sobre experiências que a gente viveu, mas como você vai aplicar isso na sua vida, no seu namoro e noivado, com a pessoa que você for se relacionar, você vai fazer através da oração, você e Deus, e através de conselheiros. Então, para você que namora, é muito importante ter um casal que caminhe com você, e vocês juntos vão entender, para nós, a gente não pode se beijar no namoro. A gente prefere ficar longe desse limite. Para outros, podem não ver que é nada de errado. Nosso objetivo hoje não é falar sobre isso. Não é dizer, isso está certo, isso está errado, isso pode, isso não pode, porque, como eu já falei, a Bíblia não é clara sobre algo, até porque nem existe. Então, o nosso objetivo aqui não é falar para vocês como namorar, tá bom? Mas a Bíblia fala, como a Marina falou aqui, dá uma orientação sobre como nós precisamos, homens, tratar as moças que não são nossas esposas, tá? Homens, como nós devemos tratar as moças que não são nossas esposas? 1 Timóteo 5, 1-2 diz assim, trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. A Bíblia não fala sobre namoro, não fala sobre noivado, mas a Bíblia dá orientações a como nós devemos tratar as mulheres que não são nossas esposas. Aqui, Paulo não está escrevendo assim, só os solteiros que não namoram. Não existia namoro naquela época. Era algo para todos os homens. Se você não é casado, a única distinção que a Bíblia faz é casado ou não casado. Depois, com o Facebook, as coisas ficaram bem fragmentadas. Um relacionamento sério, relacionamento aberto, né, e vários outros aí. Mas a Bíblia é ou casado ou não é casado. E aqui é homem, não é casado, trate as moças como irmãs. Isso inclui a tua namorada, porque vocês não são casados. Então a Bíblia é bem clara para os homens como tratar as moças. Quando a gente começa a ter muito contato físico dentro de um relacionamento, dentro de um namoro, isso nos leva a um patamar, né, muito acima do que um namoro deveria ter, né? Nos leva a um relacionamento mais sério que seria guardado para o teu casamento, para o momento que você já vai estar comprometido. Sim, vai envolvendo outros laços, né? Os laços e algumas dicas que eu daria, tá? Para algum jovem que viesse pedir, que vai começar a namorar e falasse assim, quero algumas dicas para eu não cair no meu namoro pela tua experiência. Então, as dicas que eu vou dar aqui não são dicas da palavra de Deus. São dicas que eu, Vitor, tá? Se um jovem viesse me perguntar, eu falaria pela minha experiência namorando. E as dicas que eu daria é, cuidado com o beijo. O beijo, ele já é um toque físico aceitável para os cristãos dentro do namoro. Mas cuidado. Tudo começa no beijo. Tudo começa no beijo. Então, se você começar a romper limites nessa área na sua vida, você vai estar andando em cima do limite. Você vai estar ali na beira. Todas as vezes que a gente caiu no namoro, não foi direto no ato. Foi sempre por causa do beijo. Algumas outras dicas que eu daria. Não fique sozinho no carro. Não fique sozinho, na verdade, em lugar nenhum. É algo que, se você ficar sozinho, longe de qualquer outra pessoa, os hormônios, eles vão ficar mais fortes. Eu vou assistir um filme com meu namorado. Chama alguém para estar junto. Não vai assistir o filme no quarto da namorada, só os dois. Não combina com o discípulo de Jesus. E você vai estar em cima do limite, olha, amigo, para você não cair. Você vai estar deixando a porta um pouquinho aberta, sabe aquela brecha? É esse tempo sozinho no lugar. Não é uma frestinha, né? Essa aí. Sozinho não é. Então não é prudente. Se você quer manter um namoro santo, evite essas coisas. Não viajem sozinhos. Eu já vi vários namorados que
eu vou viajar só eu e minha namorada. Vocês podem viajar por dias e não acontecer nada. Mas entende que vocês estão andando sempre ali no limite? Sempre no limite. E você pode pensar assim, mas então você é muito fraco. Você não era convertido, não é possível, eu sou cheio do Espírito. Eu tenho controle. Mas a gente ouviu uma frase na adolescência, né, dos casais que acompanhavam a gente, que é: o hormônio não se converte. Então a gente se converte, os hormônios não. E eu acho legal também falar sobre a viagem, né? A gente estava conversando sobre as coisas que vêm com o casamento, né? Quando a gente estava falando sobre, preparando essa palavra aqui, e aí a gente falou que acaba que no namoro a gente pula muitas etapas e a gente cria muitos momentos em casais que são para o casamento, né? Então esse envolvimento que a gente vai falar mais para frente, né, emocional, você acaba criando muito também, muitos laços ali quando você tem esse tipo de momento junto, né, de viagem, vou viajar junto, você cria memórias com a pessoa. Não que você não possa criar memórias com o namorado, né, mas existem coisas que são especiais e são guardadas para o teu casamento. E elas, quando você chega no casamento, no teu objetivo de casar, elas são mais especiais. É uma vitória. Existem alguns laços que eles são laços emocionais para o casamento, que não são para o namoro. E muitas vezes a gente confunde isso. Aí, gente, nós, discípulos de Jesus, para a gente, a única coisa que separa o namoro do casamento é a relação sexual. Então, eles acham que eles podem ter tudo antes e depois que casar, é só isso que vai ser adicionado. Mas existem muitos outros limites que a gente precisa colocar no nosso namoro e noivado que vem além dessa área sexual. E o segundo deles é o limite emocional. Nós precisamos ficar longe do limite emocional. Vamos ler para a gente o versículo ali. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Guarde o seu coração. Gente, esse versículo serve também para o seu namorado ou namorada. Você precisa guardar o seu coração até dele. Você não está no casamento. Eu até coloquei, volta a imagem ali do ponto 2. Olha só algo que está ali. Acho que eu mandei a imagem errada. Aê, essa aí, boa. A gente vai falar o que está naquele papel ali. Perceba que aquelas verdades, elas nos ajudam a ficar longe do limite. E aqui é o limite emocional. Eu quero que você repita comigo assim: seu namorado não é seu marido. Sua namorada não é sua esposa. Namoro não é vida a dois. Esse conceito do vida a dois, ele nos prejudica muito no namoro. Nós achamos que já estamos em uma vida a dois. O namoro e o noivado, ele não é para isso. O conceito da vida a dois bíblico, ele é feito para o casamento. E quando nós pulamos essas etapas, nós criamos um envolvimento emocional no namoro que ainda não é saudável. Então não tenha um envolvimento além do que se deve ter, que é uma amizade profunda. Você tinha falado, né, à tarde, dos sentimentos que devem ser gerados. Carinho, admiração, afeto, respeito. Nada disso está errado. Isso é o que você deve produzir no namoro, pelo namorado ou pela namorada, para se preparar para o casamento. Mas não mais do que isso. Hoje a gente vê namorados, às vezes adolescentes, que eles já se veem como marido e mulher, eles só não têm relação. Todo o resto, já um é a vida do outro, eles já não conseguem fazer nada um sem o outro. Isso vai além do limite emocional que nós devemos estabelecer no nosso casamento, no nosso namoro. Quando eu era adolescente, eu escutei uma frase que vai estar aí também para vocês e que foi bem importante para mim. E fala que é de C.S. Lewis,
ele fala assim: o coração de uma mulher deve estar tão bem escondido em Deus que um homem, para achá-lo, precisa buscar a Deus primeiro. Então, se hoje eu pudesse deixar algo para as mulheres aqui, escondam o coração de vocês em Deus, para que quando um homem quiser conquistar o teu coração, encontre Deus primeiro, né? O namoro, ele não é uma experiência, o namoro, ele é uma experiência natural, né, de um compromisso, mas é algo que é um momento de você conhecer, né? É de você conhecer aquela pessoa. Sim. Por isso guardar o nosso coração, ele é tão importante. Tem uma frase do livro Limites no Namoro, que é um livro muito bom para quem está namorando e para quem é noivo. Eu recomendo mesmo essa leitura. E essa frase diz assim: o namoro é experimental por natureza, um compromisso não muito sério no início. Assim, a pessoa pode terminar o relacionamento sem ter de se justificar muito. Investir muito sentimento na relação pode ser perigoso. Olha só, quando a gente ouve isso, muitas vezes na nossa mente vem assim: não, mas como assim? Não tem muito compromisso. É porque a gente se acostumou com um estilo de namoro em que é quase casamento. É óbvio que se você tem certas intimidades, se você tem certos toques físicos, se você tem memórias construídas, é claro que você vai levar isso a sério. Mas está fazendo antes do tempo. O namoro, que não é bíblico, mas deve ser esse tempo de você conhecer a pessoa, ele não pode gerar laços em que, por exemplo, você aceitaria um defeito do namorado ou da namorada no casamento, porque você terminar agora seria um desgaste muito grande. E a gente vê mulheres, meninas, que casam com namorados que já eram violentos no namoro, já eram abusivos, mas que eles construíram tantas memórias e histórias juntos no namoro que não tiveram força para terminar. Não tiveram força para, não, eu não quero casar. Eu não posso casar com alguém assim, com alguém tóxico, abusivo. Mas ela lembra, puxa, mas e nossa viagem juntos aquela vez? Puxa, mas e todos os filmes e séries que a gente viu juntos? E todos os... E aí? E ela pensa, em minha vida social que eu não vou ter mais, porque eu praticamente não saio mais com as minhas amigas, só com o meu namorado. E ela aceita, então, viver um casamento assim, porque ela construiu vínculos antes da hora. E envolve a defraudação. Aí começa a defraudação quando você tem esse envolvimento emocional, quando você se deixa ter esse envolvimento emocional muito forte com o teu namorado, com a pessoa com quem você está, né? O limite, ele nos protege, ele protege o teu coração desse envolvimento, dessa defraudação, né? E quando você fala, do namoro, dessa experiência, né, que fala no livro ali, de não ter nenhum problema se eu precisar, né, terminar um namoro. Eu vi que começou a negociar uns valores que eu não concordo, começou a ter umas atitudes que não é o que eu quero para mim. Não, então, para mim, não que não vá doer, não que, né, você tem seus sentimentos ali que são levados em conta, mas algo que você sabe que, assim, não, eu não quero isso para minha vida. Então, tá tudo bem se eu abrir mão desse relacionamento agora. Então, o limite emocional, ele vai proteger também o teu coração. Pensem no limite emocional como uma cerca que você constrói em volta de uma casa. Você constrói a cerca para proteger aquela casa. O que acontece é que muitos namorados e namoradas cristãos, eles abrem a cerca do coração para o namorado e para a namorada. Quando essa cerca, ela só deve ser aberta no casamento. E esse limite, né, essa importância de você colocar o limite, não vai fazer com que você se feche e não se abra para o seu namorado. Pode parecer que, não, então eu tenho que guardar o meu coração, eu não vou falar do que eu sinto, do que eu penso. Na verdade, é o oposto que vai acontecer. Quando você protege o seu coração, você vai compartilhar com o seu namorado e namorada aquilo que realmente é importante num namoro, e não mais coisas que não são para aquele momento. Então, tem mais uma frase desse livro que diz assim: os limites mostram o que somos e o que não somos, com o que concordamos ou não, o que amamos e o que odiamos.
quando nós colocamos os limites certos no nosso coração, inclusive com o namorado e namorada, eles vão entender os nossos sentimentos, nossas fragilidades, nossas lutas, e é isso que precisa no namoro. Porque é isso que vai fazer diferença no casamento. A gente acaba se envolvendo tanto no namoro, emocionalmente, que a gente perde um pouco da nossa identidade, né? Do que eu gosto, eu passo a gostar um pouco mais do que o meu namorado gosta. Aquilo que o time que ele torce, eu começo a torcer mais para o time dele. Eu começo a deixar perder a minha essência, quem eu sou, para me encaixar com aquela pessoa, porque quando a gente não toma cuidado com esse envolvimento emocional, a gente quer agradar o outro, e aí a gente coloca o outro acima, no lugar errado, acima de nós, acima daquilo que nós acreditamos, acima daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente sonhou, né? Mulheres sonham talvez mais que os homens, mas com o homem, com o príncipe encantado. Então, a gente acaba negligenciando algumas coisas que a gente não quer, que a gente não concorda, para poder agradar o outro. E aí, isso envolve a falta dos limites. Quando você está nesse tempo de namoro, que é o tempo de você conhecer, é o tempo de você ser sincera, de você ser você, de você falar daquilo que você acredita, daquilo que você sonha, quais são os seus valores, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você não gosta. E ali no namoro você vai conhecer ele também. Você vai ver as coisas que vocês vão se identificar e as coisas que você não vai se identificar. E aí, quando você não coloca esses limites emocionais, você acaba caindo em alguns erros, como, por exemplo, namorar pelos motivos errados. A gente vê muitos jovens namorando por carência, a menina é carente e vai buscar um namorado. Por mágoas, às vezes eu fiquei magoado no passado com alguém e eu quero vencer essa mágoa, eu vou namorar. Vencer alguns traumas. Isso tudo acontece porque nós iniciamos um namoro sem colocar os limites emocionais no nosso coração. Ou não saber dizer não, igual a Marina compartilhou aqui. Ou no namoro você ter a falta de compromisso. Muitas vezes a gente tem um namorado que não quer casar, que está enrolando há anos, mas porque a gente não colocou limites no coração emocionais que fizesse ele querer casar. Porque basicamente ele já tem tudo. Com exceção do físico, às vezes nem do físico, ele já tem em você uma esposa, mas que ele não precisa pagar o aluguel, não precisa pagar as contas. Então acaba se tornando muito cômodo para um dos lados não casar, porque os limites emocionais já foram todos rompidos. Outra dica para as meninas aí que é muito, muito importante é a atenção aos sinais. O namoro é um ótimo momento para você observar como o seu namorado trata a mãe, como ele reage quando você faz algo que ele não gosta, quando você erra, quando você tem um desafio, ele te incentiva, ele te desmotiva, ele é alguém que te leva para cima, que acredita, que faz você crescer espiritualmente, que te incentiva a ter uma vida, né, te aproxima de Deus ou não, né? Que tipo de homem que está do teu lado? Observem isso durante o namoro, porque isso é muito importante na hora que você casar, né? Não ache que você vai mudar ele depois, né? Na organização dele, né? Se ele é organizado, se ele é desorganizado, se ele é comprometido com o trabalho, se ele não é, né? Então, tudo isso é muito importante se observar na hora que você está namorando, porque isso vai dizer muito do homem com que você está hoje, lá na frente. Não acho que depois que casar ele vai mudar. Não dá muito certo. E essa proteção emocional vai fazer com que a gente também evite com que o nosso namorado, nossa namorada, noivo, noiva se torne um ídolo para nós. E esse é o último ponto. Longe do limite da idolatria. A idolatria ela é algo que muitas vezes a gente, quando lê a Bíblia, imagina que é um ídolo feito de ouro, de bronze, de madeira. A gente não consegue compreender como as coisas do nosso dia a dia são ídolos no conceito bíblico. E o que a gente vê muito em jovens que namoram é que eles têm como ídolos o seu namorado e a sua namorada. João, capítulo 5, versículo 21, 1 João, a primeira carta de João,
ele fala assim: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Os ídolos aqui não são só aqueles que são adorados em um culto. Esses ídolos são aqueles que tomam o lugar de Deus no nosso coração. Muito comum a gente ver dois jovens e adolescentes, quando começam a namorar, eles se afastarem dos amigos, eles se afastarem da igreja, eles começam a fazer só as coisas juntos. Ah, se minha namorada não for na igreja, eu não vou. Ah, hoje eu não vou na célula. Por que não? Porque minha namorada não vai. Eles começam a colocar como ídolos. Esse relacionamento ele se torna mais importante do que a vida com Deus. Ele tem mais prazer no encontro com a namorada na sexta-noite do que em buscar a presença de Deus de manhã. Nesse momento, o seu relacionamento se tornou um ídolo para você. Quando começa a tomar, quando começa o namorado, a namorada começa a consumir os teus pensamentos, as tuas preocupações, as tuas atenções, tem algo errado. Ele vai se tornar um ídolo. A gente colocou aqui que um ídolo significa que uma pessoa, no dicionário, né? Ele se traduz ídolo como pessoa ou coisa intensamente admirada, né? Que é um objeto de veneração. Ídolo é tudo aquilo que tira o lugar de Deus da sua vida. E por isso que Paulo teve essa preocupação quando ele escreveu 1 Coríntios, ele colocou lá no capítulo 7, versículo 32, ele diz assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Aqui Paulo ele não estava preocupado com os homens casarem, não é que ele está dizendo que estava errado. Nesse contexto especificamente, para o grupo que ele estava escrevendo, ele estava falando assim: gente, eu queria que vocês não tivessem mais preocupações na vida. Porque quem não tem essas preocupações se preocupa apenas com a obra do Senhor. Agora, quem se casa tem que dividir a sua preocupação com a sua esposa, com a sua família e com a obra do Senhor. Só que aqui Paulo está falando de um casal casado. Então, se a gente coloca as nossas preocupações com a nossa namorada, o nosso namorado, nós estamos invertendo o processo. Isso não é errado acontecer, desde que você seja casado. Quem precisa se preocupar com o seu namorado ou com a sua namorada? Antes de vocês casarem, os pais dela, os pais dele. A tua preocupação tem que ser com a sua vida e com a sua família. E a partir do casamento, isso se inverte, e o saudável é que então as preocupações agora se tornem a sua esposa e o seu marido. Mas não é isso que deve acontecer num namoro e num noivado. E quando a gente tem isso dentro, cria essa cultura de colocar o namorado acima de Deus, né? No namoro, não acho que você vai casar e que isso vai mudar, né? Ah, não, quando eu casar, eu vou ter Deus vai voltar para o lugar dele. Não, você vai continuar idolatrando o seu marido dentro do relacionamento. E na vida 2, no casamento, não existe isso também. É Deus acima do meu marido. Eu tenho que amar mais a Deus do que o meu marido. Eu tenho que amar mais a Deus do que o meu namorado. E isso tem que ser construído desde o namoro, né? Não inverter esses papéis. É muito importante, porque isso não vai tua luta vai ser muito grande se você quiser levar isso para dentro do teu casamento depois, né? E querer colocar Deus depois acima dele. E só tem um antídoto para a gente não fazer do nosso namorado, namorada, noivo, noiva, um ídolo. E esse antídoto é buscar a nossa satisfação e o nosso prazer apenas em Deus, na presença de Deus. Quando Deus ele é suficiente para nos completar e nos trazer alegria, a gente não precisa de uma outra pessoa para isso. Nós precisamos ser completos em Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus e quando o nosso maior prazer é estar na presença dEle, o nosso coração não corre o risco de eleger nenhum outro ídolo para nós. A gente já está terminando, eu vi que a gente estourou o tempo lá. Vocês dão mais alguns minutinhos para a gente terminar? Sim?
Obrigado. A gente queria concluir dizendo que o namoro, como preparação, ele é uma benção. A gente não é contra o namoro. Falei, a gente tem que deixar isso claro, né? Senão vão pensar que a gente é contra. De forma alguma a gente é contra. O namoro, ele pode ser uma benção. O namoro, quando ele é uma preparação para o casamento, ele se torna uma benção. Um namoro saudável. Mais uma frase daquele livro, Limites do Namoro, diz assim: o namoro pode oferecer muitas coisas boas, como oportunidades para crescer como pessoa e de aprender a se relacionar com os outros, só para começar. O namoro, ele pode ser uma bênção, depende do que você vai fazer com ele. Em tempos mais antigos, as mulheres só descobriam que os seus maridos, seus namorados, eram violentos depois de casar, porque não existia um namoro. E a gente vê como o namoro pode ser uma bênção nesse sentido. Igual a Marina comentou, a mulher hoje pode olhar os sinais e evitar entrar num casamento ruim para ela. Então a gente pode olhar as coisas boas que temos no namoro, a preparação. Em algumas coisas é melhor a gente desgastar no namoro do que no casamento. Algumas coisas que você precisa ajustar, você vai ajustando antes de casar. E eu queria dar uma palavra para os homens aqui. Tem homem aqui? Tá meio fraco esses homens aí. Tem homem aqui? Mandar tudo para os legendários lá daí. Esse é o momento, homens, aqueles que não são casados, de assumir a responsabilidade que você precisa ter como homem. Não pense que porque você colocou uma aliança lá no casamento, no seu dedo esquerdo, que você vai se tornar homem a partir dali. O namoro é uma ótima oportunidade para você começar a exercitar isso. E o que é isso? Não é só você falar grosso, é você ser firme. Você quer casar, meu amigo? Você precisa trabalhar. Você precisa ser diligente no teu trabalho. Você precisa ser responsável. Você precisa saber fazer as coisas de casa. Se você não ajuda a tua mãe a lavar a louça, lavar o banheiro, você não vai fazer depois de casar. Vai ser um peso para a tua mulher. Se você não sabe consertar as coisas na tua casa, você depois não vai poder consertar quando casar. Eu, quando casei, tive muita dificuldade para consertar as coisas. Porque na minha casa, quem fazia tudo era meu irmão mais novo. Ele gostava dessas coisas, de elétrica, tudo ele fazia. Eu casei, primeiro chuveiro que queimou, eu tive que ligar para meu irmão. Que vergonha. Aproveite para aprender. Você que está namorando, está noivo, faça as coisas de casa, se prepare para o casamento, para que quando você case, você não seja um peso. E para aqui, para os gaúchos, eu tenho que falar, churrasco não vale como comida. Tá? Tem que aprender a fazer arroz, feijão, macarrão. Não adianta só, você não vai ter dinheiro para fazer churrasco todo dia. Uma outra coisa, esse outro toque para os homens foi a Marina que me lembrou. Então, para as mulheres é importante, homens. Cuide da higiene pessoal antes de casar. Que a sua esposa não precise falar assim, amor, passou desodorante hoje? Amor, você escovou o dente? Tem certeza? Passou o Listerine também? Cuide disso antes, no namoro, no noivado, se cuide para quando você casar, isso não seja um problema para você. As mulheres procuram príncipes, não sejam sapos, homens. Meninas, aproveitem o namoro para se conhecerem, para encorajar o seu namorado a se tornar um homem, seja alguém que incentiva ele no trabalho, a buscar, a dar o seu melhor, a ser comprometido. A mulher tem muito disso, de conseguir colocar o homem para cima. Eu não sei vocês, né? Mas o meu marido, e pelo que eu conheço dos maridos das minhas amigas, a maioria da linguagem do amor do homem é a palavra de afirmação, né? Reconhecer aquilo que ele faz, eles gostam disso, de se sentirem homens admirados, né?
Então, você que está vendo aí teu namorado está com um pouco de dificuldade, incentive. Ajude a essa preparação, esse tempo de preparação. Se esse é o homem com quem você quer casar, invista nisso. É um investimento. Sim, e se você vê que ele não faz alguma das coisas que eu comentei, encoraja, incentiva. Um dia fala assim, amor, podia fazer um arrozinho e feijão, né? A gente comer, já vai testando. Né? Quebra alguma coisa na casa dele, fala assim, amor, consegue arrumar isso aqui, amor? Uma oportunidade, aproveite esse tempo para isso. Gente, como uma profunda amizade, companheirismo, o namoro, ele é uma ótima preparação para a vida 2. Deus, ele abençoa um namoro assim. Um namoro santo, um namoro da forma correta, ele é um namoro abençoado por Deus. Mas eu não posso deixar de dar um alerta que nos deram quando nós éramos adolescentes. E nós não levamos muito em consideração. A gente tentou, né? Mas eu não posso deixar de falar um pouco mais firme também. Se você é um discípulo de Jesus, sua namorada é uma discípula de Jesus, e vocês levam um namoro, um noivado não puro, não santo, a mão de Deus vai pesar. Nos falaram isso quando nós éramos namorados. Falaram, gente, uma coisa é quem não conheceu a verdade. Uma coisa é quem ainda não teve um encontro com Jesus e não consegue compreender o porquê de você se manter puro, o porquê de você agradar a Deus. Mas para quem já teve o conhecimento da verdade e insiste em viver na iniquidade, uma hora a conta chega. Hoje, vocês olham para a nossa família, que é a misericórdia de Deus, os nossos filhos, o nosso casamento, mas nós sofremos muito pelos nossos erros. Hoje é bonito olhar para trás e falar como Deus nos usou, Deus abençoou, mas não foi fácil, com 16 anos, ter que me tornar pai. E não é só isso, não é só a gravidez. Muitas outras consequências vêm, inclusive depois do nosso casamento, quando a gente não tem um namoro santo. Que a gente possa, nessa noite, para você que já namora, para você que vai namorar, você possa ter esse compromisso de buscar a santidade, a consagração no teu relacionamento. Dos nossos amigos, vários caíram igual a gente, né? Uns 3 casais, né? 3 casais, de amigos bem próximos da mesma idade, caíram e engravidaram. Da mesma idade. Nenhum deles está casado. Poucos se veem os filhos. Nenhum está mais na igreja. Nós somos a exceção da exceção da exceção, porque Deus, pela bondade dele, teve uma misericórdia tão grande da gente, e com muito apoio da nossa família, que a gente decidiu, chega, a gente errou até aqui, a gente quer fazer diferente, a gente quer agradar a Deus, e Deus teve misericórdia. Mas o curso normal da vida não seria acontecer o que aconteceu conosco, com a idade que a gente tinha. Então não fica em cima do limite, não fica pertinho do limite, fica longe, se consagre. Aproveite o namoro para tantas coisas boas que você tem para desfrutar. A gente quis trazer para vocês aqui 10 hábitos de namoro saudável, bem rapidinho, citar cada um. A gente viu isso num vídeo do Jesus Cop e a gente falou, vamos compartilhar, repartir com eles esses hábitos. Você pode anotar se você quiser, são hábitos que são importantes para você que vai namorar. Queria ver se o pessoal do louvor está se posicionando, que geralmente é um sinal de vai embora. Primeiro hábito é orar juntos. Primeiro hábito de um namoro saudável. Acho que esse seria o mais importante. Com certeza. Você precisa da presença de Deus no teu namoro se você quer vencer. A gente fez isso no namoro, quando a gente caía. A gente não conseguia orar, de tanta vergonha diante de Deus. Quando você ora, você está se protegendo. Você vai manter uma vida pura para poder chegar com a cabeça erguida diante do Senhor.
Orem juntos. Sonhem juntos. Sonhar juntos é importante. Por quê? Porque às vezes você tem um sonho e a sua namorada não. Seu sonho é ir para fora, morar nos Estados Unidos, fazer um curso lá e viver lá. Ela não, ela quer ficar aqui, ficar do lado dos pais. Como é que vocês vão casar assim? Você tem um chamado missionário. Como é que fica, né? Ela tem que compartilhar do mesmo chamado, do mesmo sonho com você. E não que vocês precisem sonhar igual, mas ele tem um sonho, ela tem um sonho, e a partir daí vocês começam a sonhar juntos o sonho do casal. E se isso combina. Se vocês vão conseguir fazer isso depois de casados, depois que casa, gente, isso é muito difícil, você mudar os sonhos. Outro muito importante, ter amigos fora do namoro. Não dependa do namorado ou namorado para ir aonde for preciso, para se envolver com outras pessoas. Não precisa ir na mesma célula. Puxa, não, eu tenho que ir na mesma célula. Eu moro lá na Zona Sul, o namorado mora lá em Canoas. Não, eles vão junto na mesma célula. Não precisa. É bênção ir? Com certeza, é bênção demais. Mas não se prenda a isso. Eu não consigo ir numa célula, porque a célula da minha namorada é lá em Novo Hamburgo. Eu moro na Zona Sul. Tá, mas não pode ir em outra célula? Tenho amigos fora do namoro. Vai chegar um momento, depois do casamento, que a sua melhor amiga vai ser a sua esposa, o seu melhor amigo vai ser o marido, vocês vão estar juntos o tempo inteiro. Eu olho para essa moça o dia inteiro, todo dia. Vai chegar o momento de acontecer isso. O namoro ainda não é esse momento. Mas, cuidado. Cuidado com as amizades do sexo oposto. Homens, cuidado com as amizades com as mulheres. Mulheres, cuidado com as amizades com os outros homens. Não deem brecha. Não que seja errado, né? Mas prudência, mas cuidado, né? Prudência. Aparência do mal. Tomem cuidado. Não precisa deixar o outro falando ali, eu vi teu namorado falando com fulana. Não. Cuidado, tomem cuidado. Ter conselheiros, muito importante. Tenham conselheiros, um casal. Aqui no Levi tem vários líderes casados que Deus tem levantado. Converse com eles. A gente queria alguém que caminhasse com a gente no namoro, que vocês possam prestar contas. Prestar contas é essencial. E você poder chegar para esse casal e falar, a gente está vencendo nessa área a gente está com muitas lutas. Não conversem toda hora. Essa dica que o Douglas falou no vídeo eu achei sensacional. Tem namorados que ficam o dia inteiro. Bom dia, tudo bem? Tomando café da manhã. O que você vai almoçar agora? Qual é o café da tarde? Boa noite. Vivam as suas vidas, gente. Vocês não são casados ainda, serão para a glória de Deus. Mas não conversem toda hora. E a outra dica é muito bom. Pessoalmente, conversem muito. Quando você conversa toda hora no WhatsApp, chega presencialmente, você já não tem mais nem assunto. Aí é muito mais fácil pecar. Se você tem assunto, diga para os homens, deixa elas a semana inteira sem falar. Quando vocês se verem, cara, só vai falar. Não vai nem poder pecar. Nem vai dar tempo. Conversem pessoalmente. Se divirtam juntos. Divertir, gente, é ir jogar, é ir brincar, é ir, que o namoro não seja só algo sério, eu vou sentar e jantar e conversar intelectualmente. Torne isso algo leve. Isso vai ser muito importante no casamento. Muitos namorados casam sem ser amigos de verdade, sem saber se divertir juntos. Não extrapolem o contato físico, já falamos muito. Sejam transparentes, falem dos sentimentos, das lutas. E talvez o segundo mais importante, depois o primeiro, sejam rápidos em perdoar e em pedir perdão. Essa é a característica mais forte de casamentos duradouros. Gente, não existe casamento sem discussões, sem problemas, sem um magoar o outro às vezes. Somos seres humanos. Mas quando a gente aprende a pedir perdão rápido e a perdoar rápido, a gente vence qualquer adversidade. E isso vocês já podem fazer no namoro. A gente quer orar pelos namorados e noivos que nós temos aqui. Primeiro especificamente com eles, depois por aqueles que querem namorar um dia. Amém? Quem quer namorar um dia aí? Amém. Amém. É bênção. Namorar é bênção. Casar é muito melhor. Cheguem bem no casamento. Quem é casado aí, dá um glória a Deus pelo casamento. Olha a alegria desse povo, gente.
Mas antes eu queria dar um recado. Eu estava um pouco preocupado com essa mensagem hoje. Eu pensei, puxa, a gente está num dia de evangelismo. Como é que eu vou ter uma palavra tão crente? E eu orei, Deus, e se tiver alguém lá que não conhece o Senhor ainda, que vão pensar, e Deus falou assim, não se preocupe com isso. Eu falo com qualquer mensagem. Deus não precisa de mim para falar com essas pessoas. Mas Ele colocou uma palavra no meu coração, que não foi antes, foi aqui durante o louvor. Durante a música, a última música que a gente cantou, eu até ia pedir pro louvor, gente, desculpa se eu atrapalhar vocês aí, mas a música que eu queria muito que a gente cantasse, não precisa ser agora, mas depois, foi essa última, Eu Vaguei o Mundo Afora. Porque durante essa música o Espírito falou comigo assim, talvez tem pessoas que ainda não tiveram esse encontro com Jesus. E podem até achar meio estranho isso, a nossa conversa de hoje. Mas talvez eles ainda estão procurando no mundo algumas coisas que não satisfazem. E eu queria dizer para você que a gente só pode conversar sobre isso. Sobre ter um namoro que não precisa de relação sexual, que não precisa de intimidades que não são do casamento, porque a nossa alegria não está nessas coisas. A nossa satisfação, o nosso prazer está na presença de Deus. E como essa música fala, não adianta você procurar no mundo. Algumas coisas a gente só encontra em Jesus. Eu vi muito a minha vida nessa música. E eu vaguei o mundo afora. Mas eu não encontrei o que eu tenho hoje. Nada do que eu vivi na minha vida no mundo se compara à alegria e felicidade que eu sinto na presença de Jesus. E talvez esse vazio que você sente no peito, há tanto tempo que você já procurou respostas em tantos lugares e pessoas, você não está conseguindo preencher, porque é uma pecinha de quebra-cabeça que só quem encaixa é Jesus. É um buraco que não vai ser preenchido por nada além dele. E nessa noite, que é um tema nada a ver, namoro, santidade no namoro, que se Jesus está te chamando para ter um encontro com Ele nessa noite, que você abra o seu coração. Eu queria que os namorados e noivos viessem até aqui à frente para a gente orar com vocês. Namorados, noivos, a gente vai descer para poder orar juntos. Eu queria chamar os nossos casais casados agora, liderança, aqueles que estão aqui que são casados, para ficarem em volta aqui, impondo as mãos sobre esses casais. Estão em preparação. A gente quer estar aqui pertinho de vocês. A gente sabe que não é fácil esse tempo de preparação, mas a gente encoraja vocês a fazerem diferente de nós. É difícil falar isso, mas eu creio que Deus tem dado para vocês algo que a gente naquela idade não tinha. Oportunidade de namorar com um propósito, de poder buscar a presença de Deus juntos, de ter a referência de tantos casais que estão à volta de vocês agora e conseguiram manter um namoro santo e puro. Que nessa noite vocês se consagrem. Não pensem mais só no que é pecado ou não é, só o que é permitido ou não é. Fiquem longe da linha do limite. Pai querido, obrigado por esses relacionamentos aqui que o Senhor permitiu que fossem construídos. Sabemos que o Senhor estava lá quando começaram a conversar, quando veio o pedido de namoro, o pedido de casamento. O Senhor estava em todos esses momentos. Mas que eles não esqueçam que o Senhor também está nos momentos em que mais ninguém está vendo. Nos momentos em que eles estão sozinhos, nos pensamentos que eles têm quando nem estão um com o outro. De Ti nada podemos esconder, Pai. E o compromisso dessa noite, Pai, que eles possam estar fazendo contigo, é que a vida, o relacionamento deles será um relacionamento consagrado ao Senhor.
que eles possam viver em santidade, que a santidade não seja simplesmente não cair num pecado sexual. Sabemos que não é isso. Santidade é viver um namoro que pode multiplicar o amor do Senhor, multiplicar a santidade do Senhor através das pessoas que estão à volta deles. Que o namoro deles, que o noivado deles glorifique o teu nome, para que depois que eles casarem, glorifique ainda mais. Que eles testemunhem do que o Senhor fez, que eles testemunhem de como foi bênção se guardar no casamento, de manter os limites nas áreas sexual, o limite na área emocional, o limite na idolatria, de poder entender cada momento. Que possamos aceitar o tempo do Senhor para as nossas vidas em cada área. E que mais do que viver um relacionamento em santidade, eles possam ajudar outros a terem esses relacionamentos. E que eles possam ver, que as pessoas possam ver que a alegria deles não está no namoro, a alegria deles não está no noivado. Que no coração deles agora, eles possam entregar esse relacionamento ao Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam falar: Deus, esse namoro é seu, Deus, esse noivado é seu. Se o Senhor quiser tirar a qualquer momento, isso não vai me abalar, porque a minha alegria não está nessa pessoa aqui do meu lado, a minha alegria está no Senhor. Quando eles entrarem num casamento com esse sentimento, eles serão completos, eles conseguirão alegrar o seu cônjuge, porque a alegria já não depende de uma pessoa, a alegria deles está no Senhor. Que eles sejam, Pai, discípulos e discípulas do Senhor, cheios do Teu Espírito também no seu namoro. Que eles possam um abençoar o outro, um incentivar o outro a buscar ao Senhor. Que como casal eles se aproximem de Ti. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês podem voltar. Eu queria agora que aqueles que querem casar um dia, que se levantem. Não precisa vir aqui, pode se levantar. Você que talvez já tenha orado há muito tempo, você que nunca orou, mas você tem esse desejo. A gente quer orar por vocês, para que vocês possam se manter em santidade nesse tempo de espera e se preparar também para o tempo do namoro. A Marina vai orar por vocês. Feche os seus olhos. Pai querido, obrigada, Senhor, obrigada por cada pessoa que está aqui essa noite, Jesus. Quero colocar a vida, Senhor, dessas mulheres, desses homens diante do Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor o coração deles, Jesus. Eu quero colocar os sonhos que eles têm, Pai. Eu quero colocar os desejos que eles têm no coração deles diante do Senhor, Pai. Que eles aprendam a descansar em Ti, Jesus. Que eles aprendam a confiar no Senhor. Nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nada foge do Teu controle, Senhor. Que eles não se desesperem, que eles não vão atrás, Senhor, de coisas que não é do Senhor, com pressa de apressar o Teu tempo, Senhor. Que eles aprendam a esperar em Ti, porque o Senhor tem o melhor para eles, Senhor. Guarda o coração, Senhor, dessas mulheres, Senhor, para que elas não venham sofrer, para que os corações não sejam machucados, defraudados. Guarda o coração dos homens também, Senhor, para que eles possam ser fortalecidos, para que eles possam ser homens tementes ao Senhor, homens que temem e buscam ao Senhor, Pai querido. No nome de Jesus, Pai querido, que a Tua paz, que o Teu amor enche e preencha, Senhor, que tudo aquilo que eles buscam e eles sonham, Pai querido, eles possam encontrar primeiro no Senhor, na Tua presença, Jesus. Cuida, Senhor, dos sonhos, Senhor, cuida do coração de cada um, Pai. O Senhor conhece o profundo, há quanto tempo talvez essas pessoas estão procurando alguém, Pai, mas nós sabemos que o Senhor tem um plano perfeito para a vida de cada um, Senhor, e eu quero colocar a vida de cada um deles diante de Ti, Senhor, que eles possam descansar na Tua presença, Jesus, que eles possam confiar em Ti, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus.